Bom, estamos começando mais um episódio do Vale em Pauta, edição de número 69. E dessa vez recebendo o doutor médico oftalmologista, Dr. Luiz Tibiriçá Aguilar. É isso aí, Dr. Luiz Aguilar, no qual tenho tremenda admiração. Um homem aí que é médico oftalmologista, no qual nós vamos descobrir muita coisa legal dele, sabe, Hildo? Porque ele é graduado em medicina pela Escola Paulista de Medicina, né, a Unifesp, especialização em oftalmologia também pela mesma universidade. Se formou primeiro em 93, depois se especializou em 97. CRM 78552/SP. Quando a gente fala assim de catarata, glaucoma, cirurgia refrativa, miopia, astigmatismo, córnea, doenças externas, ceratocone, ele conhece absolutamente tudo. Sabe tudo. Mas nós não vamos ficar só nisso não, tá bom? Nós vamos descobrir aonde que ele nasceu, como que ele veio pra cá, né? O seu hobby na música, que é muito importante. Eu sei que ele é um profundo admirador aí das pinturas e tal. Quem já deu uma olhadinha no seu Instagram sabe disso aí, né? E vamos descobrir quem que é a esposa dele. A esposa dele é conhecida também, né? Professora lá do Bradesco, daqui a pouco a gente fala dela também, tá bom? Mas primeiro, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, que é muito importante. Começando pela Impacta Consultoria Empresarial e Perícias, atuando com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados. Como é que fala com o Marcos Antônio? Através do 1399804-8400. E o arroba dele lá no Instagram é Impacta_Consultoria. Mais uma grande empresa que tá com a gente, Hildão. Bora Vale. Bora Vale, bora falar de Bora Vale. Bora Vale, seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira, única com cashback. Motoristas na categoria feminina, tá? Disponibilidade 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. E tem um lance que é muito legal, sabe o que que é? Quando a pessoa vai baixar o app pela primeira vez, né, você vai lá na sua loja de aplicativos, procura lá, Bora Vale. O que que acontece? Usando o cupom BORA10, ganha R$10 na hora, meu amigo. Na hora. Na hora, que nem daqui a pouco minha esposa tá com o carro, sabe, doutor? Vai buscar minha filhinha lá no Bradesco. O que que vai acontecer? Eu vou ficar sem carro, já estou sem carro. E aí eu venho de embora. Vou voltar de embora, provavelmente vou pagar só 10, né? Se eu fosse pedir pela primeira vez, já estaria na Já faixa ganhou a corrida. a corrida, tá bom? Então, baixa agora em sua loja de aplicativos. Bora Vale, carro por aplicativo. Um abraço aí para o Silas e para a Tati. Agora sim, doutor, com muita tranquilidade, doutor vai explicar para nós de onde veio Luiz Aguilar, onde nasceu e por que veio parar aqui no Vale do Ribeira, sobretudo registro. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, agradeço pelo convite estar aqui na rádio, uma honra para mim, a admiração é recíproca, tá? Tanto o Aildo quanto o William. Obrigado. Tá? Então, pois é, eu, como sempre falou, me formei em São Paulo, nasci em São Paulo, capital, né? Mas desde sempre eu sempre tive uma vontade assim de ir para cidades menores. Só fazer uma perguntinha Pode básica. O perguntar. doutor nasceu em São Paulo, qual bairro lá? O doutor nasceu, se criou? Sim, eu nasci exatamente no bairro do Brás, né? Do Brás, Do olha Brás, só, que região bacana. bem central, de família espanhola, né? Só tinha italiano e espanhol na minha época, né? Naquela região. No caso, o Tibiriçá? Então, Tibiriçá é da minha mãe, na verdade. Aham. Minha mãe era brasileira, né? E Tibiriçá, na verdade, é um nome paulistano meio antigo, né? Assim, tem até uma rua em São Paulo chamada Rua Jorge Tibiriçá, né? Então, no caso, as origens europeias vêm do Aguilar. Vem do Aguilar, Seu meu pai. pai espanhol, exatamente, né? Então, e apesar de ser de São Paulo, tudo, então, eu nasci no Brás, me criei tanto no Brás como no Cambuci, que é outra Rapaz, região. Centrão da Gema lá outra mesmo, região hein? Que bem bacana. tradicional, né? Top demais. E aí eu sempre tive uma vontade, assim, de ir para cidades menores, né? Porque São Paulo, assim, eu gosto, tudo, mas é um pouquinho saturado e o agito de São Paulo nunca me agradou muito, para falar bem a verdade, né? Sempre achei o lugar Eu também, doutor. Eu sou É. paulistano, mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto mais do meu título de cidadão honorário de registro do que a minha certidão de nascimento de São Paulo. Então, entendo perfeitamente a sua colocação. São Paulo é ótimo para passear, para aprender, estudar, Sim, tudo, sim, né? sim. Cultura, tudo. Mas para morar todo dia eu acho um pouquinho sofrido. Eu acho que cidades menores é mais interessante. E dependendo da profissão, né? Então, na minha, como médico, né? Em cidades menores tem mais oportunidade, né? De desenvolver nosso trabalho, Perfeitamente. tudo, né, Bom, ter mais necessidade. Antes né? de ser médico, já ainda é época de escola, adolescência, pré-faculdade, o doutor trabalhou em alguma coisa assim, diferente? Porque assim, todo mundo conhece o grande doutor Luiz Aguilar, médico referência à oftalmologia. Né? Mas assim, será que trabalhou em alguma coisa curiosa, né? Pra ganhar um dinheirinho? Olha, eu tive a sorte, né, do meu pai trabalhar muito e sempre sustentar meus estudos, Olha, né? que legal, Eu nunca que precisei bacana. trabalhar para me sustentar. Trabalha contigo, né? doutor?
Quem, meu pai? É? Não, meu pai é fotógrafo. Meu pai é seu pai é fotógrafo. fotógrafo. Ele é fotógrafo, se aposentou já, né? Fotógrafo de recordação escolar, de Olha que formaturas, bacana. tudo. E ele trabalhou muito assim, então tanto eu quanto a minha irmã, nós não precisamos trabalhar fora. Agora eu entendi um sempre pouco dessa estudamos. sua visão de luzes, né? Talvez tenha um Pintura. pouco de influência. Assim, desde Tem até uma pequeno. frase no seu Instagram que fala sobre você admirar todas as formas de artes e estilos, Toda- alguma coisa nesse sentido. Toda a beleza. Tá em inglês lá, né? Mas eu traduzi dessa forma, Isso. né? Toda beleza, toda forma de arte. Toda então. a beleza em qualquer Então, uma seu das suas pai formas. era um artista de luzes. Que É, bacana, ele é rapaz. fotógrafo, né? Só que tá aposentado agora, mas trabalhou muito como fotógrafo. E eu não precisei realmente trabalhar, sempre estudei minha vida toda. E no começo eu tinha até ideia de fazer alguma coisa artística, eu gostava muito de quadrinhos, de desenhar quadrinhos, né? Depois pensei em jornalismo também. Aí, mas no final, então, por que eu escolhi, já para falar, né? Por que eu escolhi oftalmologia, né? Eu escolhi oftalmologia antes de decidir por medicina, na verdade. Porque eu sempre tive miopia, né? Eu sempre tive um grau alto de miopia. Então, sim. desde 5 anos de idade, eu ia no oftalmologista. E eu olhava meu oftalmologista com um olhar de admiração, sabe? Ele era uma pessoa mais velha, assim, mas super amável, super educado, culto. Então, E um dia eu quero ser assim. Exatamente. Assim, eu pensava, nossa, um dia quando eu crescer, eu quero Legal. ser igual a ele, né? E aí, pois Será que ele sabe, doutor? então, aí ele sabe, assim, que quando eu entrei em medicina, eu ainda passava com ele. Oh, que Depois ele se legal, aposentou, já bacana. faleceu, Porque é né? legal, né? Quando você é um profissional, É. você influencia uma pessoa, a pessoa vai lá, pega aquela profissão, né? Sim. Eu acho que é uma sensação Eu- muito legal para quem influencia. E eu cheguei a falar pra ele, quando eu estava na faculdade ainda de medicina, mas eu falei, eu provavelmente vou fazer oftalmologia igual o senhor, né? E ele ficava super contente, é legal, me dava dicas, estude bastante anatomia, fisiologia, que é importante e tudo. Então, e aí eu sempre tive essa ideia de fazer oftalmologia baseado, me espelhando no meu oftalmologista, né? E aí descobri depois, eu era, né, eu não estava muito por dentro das coisas, eu não sabia que para ser oftalmologista precisava ser médico. Eu descobri isso depois no decorrer, né? Depois, durante que ninguém na minha família era médico, né? Então eu não sabia. Naquela época não tinha muita informação das coisas, né? É só para ficar claro, porque assim, ó, às vezes as pessoas não entendem, né? Que assim, o dentista tem toda uma trajetória completamente diferente dos médicos. Seja para olhos, coração, seja para qualquer outra área, tem que se formar como médico. Sim. E depois você Vai faz depois uma especializar. especialização. Exatamente, Né? Isso não impede depois no doutor um dia falar assim, agora eu vou me especializar, sei lá, em ouvido. É isso? É isso, pode, só que tem que estudar novamente. Aí né? você Fazer tem que ir uma lá nova se formação. especializar e tal, mas a base já está Isso. construída. Já está Todas as especialidades, consolidada. obrigatoriamente, você tem que fazer os 6 anos de medicina e ser um clínico geral, né? a Bacana. princípio. Aí foram 6 anos lá pela Unifesp, né? E depois a Isso. especialização tem mais um tempo, Isso, né? então, aí quando eu descobri que precisava fazer medicina, né, aí estudei bastante, passei na FUVEST, no vestibular, aí fiz 6 anos de medicina na Unifesp. Ô, doutor, tem aquele momento quando a pessoa vai estudar para ser médico? Rapaz, tudo é uma coisa mais fácil, é complicado passar para ser médico. O senhor passou alguma coisa nesse sentido, não? Assim, me falaram antes, né, antes de entrar no vestibular, na FUVEST, que era impossível entrar na Olha aí. FUVEST. Que só a pessoa assim, com indicação política conseguia entrar. Eu adoro um bom desafio. Filhos de militares conseguiam entrar, mas pessoas normais, assim que nem eu, jamais ia conseguir. Desiste. Falava, desiste que você não vai conseguir Olha entrar. só. Eu ouvi falar muito isso. Mas como eu não desisti, estudei bastante, né? Eu estudei e passei. Eu vi que não era que maravilha. impossível. Parabéns. E passou de primeira. Passei, a primeira prova eu já passei. Que legal. Né? Eu fiz 1 ano de cursinho, né? E aí consegui passar. E é isso, entrei na Unifesp, vi que não é impossível, é só estudar bastante, né? Sem firulas, né? E aí, durante a faculdade, né, uma faculdade difícil, tudo exigente, tudo, e aí eu pensei até em outras especialidades, tudo, né, mas no final, assim, a oftalmologia reunia tudo que eu esperava Bacana. mesmo, né. O polo no qual o doutor estudou ficava onde? O doutor morando no Brás? Sim, então, naquela época eu já morava no Cambuci, mas a Unifesp fica na Vila Clementino, perto da Vila Mariana. Ali Então, também, São Paulo, tudo metrôzinho ali. Então era e bem tal. perto da minha casa, eu ia de ônibus, tranquilo, né, também foi uma sorte também. Isso, Bacana. né? E a especialização? Quantos anos uma especialização de oftalmo? Então, aí a oftalmologia são 3 anos de especialização, de residência, Quase que a gente 10 chama. anos. Quase não, são 3 anos. Né, Digo assim, de quase residência. 10 anos, no caso, que são 6 o total, de isso. graduação, 6 de depois mais 3 de graduação, especialização. Mais 3. Eu acho que se bobear ainda sobra uma coisinha pra fazer pra completar os 10 anos, né, Não, doutor? na verdade foi isso mesmo. Na verdade foram 6 anos de faculdade.
Aí quando eu terminei a faculdade, eu fiz a prova, que daí tem outra prova, prova de residência, não é direto, você tem que O passar. CRM é igual ao OAB do advogado? Você O tem que passar na CRM? prova do SRM ou não? Ou formou já Então, na minha adquire? época, não, assim, você se formou, você adquire, né? Ah, Agora tá. eles estão com um projeto de exigir uma prova para conseguir pegar o CRM, tipo OAB, mas eu acho que ainda não foi aprovado ainda isso. Mas na minha época, não, assim, acho que ainda, assim, hoje você se forma, você já pega o Ah, número que legal. para poder trabalhar. Que bacana. E aí, quando termina a faculdade, você tem que fazer uma prova novamente para poder pleitear a especialidade. Se você passar, aí você faz. Se você não passar, você não faz. É tudo uma seleção, né? Aí eu prestei a prova de oftalmologia, passei. Fui pro exército um ano, fiz exército, fiz EAS lá um ano. E como eu passei na prova de Que ano residência, foi isso, doutor? foi em 94, fiz 94? exército. Eu terminei a Olha faculdade em só. 94, fiz um ano de E exército aí, em como é que foi essa Taubaté. experiência aí do exército? Foi uma Muita experiência muito disciplina. inusitada, disciplina, hierarquia, disciplina, mas foi muito bom. Aprendi, né? Aprendi hierarquia militar, treinamentos. Uma época difícil do Brasil, né? O Real chegando, Fernando Henrique Isso. Cardoso. A gente como a gente era médico, a gente trabalhava como médico, né? A gente fazia esse atendimento médico para os filhos militares, parentes militares, soldados, tudo, né? Fazia missões de helicóptero para levar o paciente para Olha, outras que cidades, a legal. gente ia como médico, né? Então foi um ano intenso e bem interessante, eu gostei, foi uma experiência boa. E aí, no caso, o médico, quando ele trabalha dentro do exército, ele vai de jaleco? Ele tem uma farda Tem especial? uma farda especial, É? uma farda especial de branco, Tem uma né? identificação. Tudo, é uma farda branca que a gente usa, né? Uma E aí, doutor, mas não identificação. ficou com medo de estourar uma guerra aí? Falar, rapaz, Não, tô no front aqui. Mas se estourasse, eu tava na linha Não, de não frente. tem tinha jeito, que- né? Chegou É a o pegar alguma primeiro. operação, alguma enchente, alguma coisa assim? Não, o máximo que eu fiz assim, foi trasladar paciente de helicóptero de uma cidade para outra, de São Paulo para Belo Horizonte, no caso, né? A gente ia com o médico de retaguarda para dar apoio ao paciente, né? E os treinamentos militares, acampamento, aprender a atirar, tudo isso tinha que aprender também. Rapaz, o médico do exército atira também. Tinha que- Olha é, só. acima de tudo, o médico do exército é o militar, né? Porque Ele também atua como a médico. tropa inimiga pode surpreender. Sim, não, Então você ele tem que estar saber. preparado para matar Sim. também, né, não, doutor? Uma guerra aí que surge, Sim. qualquer coisa aí. E no quartel, a gente, quando vai como médico para fazer um ano de exército, a gente vai como oficial, né? Primeiro como aspirante, depois como segundo tenente. E aí você tem que fazer toda a parte militar. Então tem uma vez por cada tanto tempo, você tem que fazer tirar de oficial de dia e tem que ir armado lá, com fardinha, com arma na cintura. Tem foto dessa tudo. época, doutor? Tenho, tá Eu lá quero em casa. publicar um TBT, hein? Tenho. Você não vai Olha me aí, ó. reconhecer, vou estar bem mais jovem, com cabelo. Pô, mas é algo muito legal de saber, né? Muito legal mesmo. Exato, mas Doutor, é. só voltando aqui pra gente encerrar a parte do médico aí, são coisas que surgem, né? Se o médico não fizer a especialização, ele vira clínico geral? Seria isso? Isso, vira um clínico geral. Por regra, seria isso? Seria isso. É um clínico geral. Olha como a gente aprende todo dia, né? E aí, nesse ano do exército, como minha vaga estava garantida, que eu tinha passado na prova, aí eu voltei e fiz os 3 anos de especialidade de oftalmologia, né? E depois eu fiz mais um ano de estrabismo e um ano de cirurgia refrativa. Né? Estrabismo é quando subespecialização. o olho tá desviado ali. Exato. E mais um ano de cirurgia refrativa, que é a cirurgia de miopia, né? Cirurgia de grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Então, no total, foram 11 anos de formação. 11 anos? de Eu falei formação. quase 10, ó. Tô Passou por redondamente cima. enganado. É. 11 Teve a anos de subespecialização preparação. depois, É muita exatamente. preparação, né, doutor? Pois é. E aí, quando o doutor você olha no espelho e fala, rapaz, deixa eu dar uma olhada no meu olho. Como é que é o dia a dia do médico, de olhos, especificamente? Tem isso, tem essa... Porque assim, toda profissão, por exemplo, o Hildo trabalhou muito tempo com áudio. Então, quando ele olha a mesa, microfone, ele sabe. Ele stem de olhar, isso aqui tá errado, tá mal equalizado. O médico é assim também, dá uma olhada no olho da pessoa, fala, isso aqui, olha, tem um ceratocone ali, tem alguma coisa que... Olha, essa catarata aí, tem que primeira tratar. olhada, assim. Existe isso ou não? Existe. Na verdade, assim, oftalmologia, a gente chama que é uma especialidade que depende de aparelhos, né? Para você fazer o diagnóstico correto, você precisa realmente examinar no aparelho, né? Certo. Na aparelhagem. Mas, claro, pela experiência do dia a dia, a gente bate o olho, a gente já tem uma Tem certa alguma ideia, coisinha errada. né? A maneira do paciente andar, se ele tem uma dificuldade de ver periferia, a gente já suspeita de algumas doenças, né? Se a pessoa é jovem, com um grau muito esquisito, a gente já suspeita de ceratocone, né? Então tem uma série de detalhes. Estrabismo é bem fácil, a gente já bate o olho, a gente já meio que saca que essa pessoa tem um certo grau de estrabismo, né? Então isso sim, mas para ter o diagnóstico correto, você tem que examinar, lógico.
óculos, não substitui E isso, olha, né? vou falar uma coisa pra vocês que estão em casa assistindo. Não tem idade, tá bom, pessoal? Eu acho que oftalmologista nasceu, você já tem que dar uma olhadinha ali. Inclusive já tem, né? Ah, Para sim. recém-nascidos, existem, né, Tem, pessoas não, sim. especializadas. Mas o doutor diagnosticou minha filha lá Sim, para usar um óculos de É. descanso, né? sim. Que era necessário. Na verdade, quando a criança nasce na maternidade, né, o correto, até é lei isso, né, já tem que ser feito o famoso teste do olhinho na maternidade. Uhum. Quem faz geralmente é até o pediatra mesmo, né? É um aparelho chamado oftalmoscópio que bate a luzinha na pupila da criança e já vê se tem alguma assimetria de reflexo, de brilho, né? Uhum. Se tiver uma assimetria, já pode detectar bem precocemente doenças graves, tá? Tipo retinoblastoma, descolamento de retina, glaucoma congênito, entre Tiago outros, Leifert né? passou uma situação Sim, parece que ele teve dessas uma aí, filha né? com Que ele deu uma problema olhada, sim, tal, teve que fazer um sim, se não me tratamento e engano é tal. retinoblastoma, né, Então, que porque as pessoas o imaginam que filho assim, dele as tem. pessoas têm uma falsa ideia de que cuidar dos olhos é a partir de Sim. uma certa idade. Não é bem assim, né? Sim, não, Desde que desde que nasce. nasce, na maternidade, pelo menos o teste do olhinho A tem que ser feito. formação das córneas já dentro Sim, da barriga já é sim. algo a ser investigado. E se tudo estiver bem, assim, o ideal, assim, nasce, teste do olhinho, tá tudo bem. Aí quando você tem uns 3 anos por aí, o ideal é fazer uma revisão com o oftalmologista, ver se tá tudo certo. E se tiver tudo certo, idade pré-escolar, assim, né, antes de entrar no primeiro ano de ensino fundamental, né, já tem que fazer um exame também, porque muitas vezes tem surpresas, né, e isso prejudica muito o desenvolvimento da criança se não for tratado. Sim, Que sim. daí nasceu a ideia do projeto, que a gente faz no Rotary, Um do olhar, olhar da criança. criança. Já a gente vai falar sobre isso aí, né? Exatamente. Então, assim, qual que é o ideal? Frequentar, porque assim, o dentista fala, olha, pelo menos uma vez por ano tem que dar um check-up, uma olhada. O oftalmo é a mesma coisa? Pelo menos uma De- vez por ano, para ver se tá tudo ok e Sim, tal? sim. Pelo menos uma vez por ano, o No ideal é mínimo, fazer. Isso, exato, né? né? Pode ter variação, dependendo do caso, de doenças mais graves, tem que ser menos tempo, cada 3 meses, 6 meses, tudo. Casos que estão super normais, pode até esperar um pouco, né? 1 ano e meio, 2 anos, assim, mas em média, uma vez por ano é bom fazer um check-up, sim, Bacana, né? bacana. Não só para ver grau de óculos. Então, isso é importante. As pessoas acham que o oftalmologista é só para ver o grau do óculos. Não é isso, tem outras coisas. Nossa, tem Fundo de olho, pressão ocular, que as uma pessoas lista de... lembram. Então, é a saúde ocular como um todo, né? Isso é importante. Alguma pergunta aqui, Ilda? Posso seguir? Não, eu tô curioso pra saber como que o doutor veio parar em registro. Então vamos lá. Porque assim, a gente não veio aqui só pra fazer uma entrevista, pra ficar aí, né, falando das especialidades do doutor. Devagarzinho aqui a gente vai falando, tirando uma dúvida ou outra, porque assim o foco também é muito a parte biográfica do doutor. E aí, doutor, aí sim, se formou, especializou, já teve a passagem aí do exército. Aonde entra o nosso querido e amado Vale do Ribeira na sua vida, sobretudo o registro? E essa cidade aqui, como Eu que veio acho, parar aqui? eu acho que é a arte do Cupido, mas vamos deixar ele explicar direitinho aí, vamos ver o que aconteceu, doutor. Na verdade, o Cupido veio depois. Veio mais tarde. É consequência. Foi uma consequência. Tá certo. Então, na verdade, assim, quando eu me formei, como eu estava falando, eu tinha uma vontade de ir para cidades menores, né? E aí, nessa época, eu até trabalhei em Sorocaba, no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, um bom tempo lá, né? Fazia muito transplante de córnea lá, tudo, era bem interessante. Era uma opção, inclusive, ir para lá. Mas aí tinha uma médica que eu conhecia lá da Unifesp, que ela trabalhava no Hospital São João, daqui de Registro. E ela trabalhava aqui, mas ela não operava catarata, né? Ela não fazia cirurgia nenhuma, ela só atendia. E foi justamente a época, você falou do Fernando Henrique Cardoso, né? Então foi justamente a época que teve o primeiro projeto catarata, né? De fazer projetos pelo SUS para fazer mutirões, para operar catarata e solucionar esse problema. E estavam fazendo uma certa pressão para ela para resolver essa questão aqui no Vale do Ribeira, né? Certo. E aí eu conhecia ela sabia que eu queria ir para uma cidade menor, tudo, e eu operava catarata, né? E ela falou, você não quer ir para lá, Luiz, para fazer umas cirurgias para mim, tudo, e ver como é que é, tudo. Eu falei, vou, né? Eu vou, né? Não tava sem fazer nada mesmo, né? Então eu vou lá. Aí eu vim para cá. Mas ainda o doutor não estava atuando. Não estava. Aí eu vinha só no hospital. Não, já estava formado já. Já formado, Sim, mas não formado. atuando como o doutor atua hoje. Seria alguns freelance, alguma coisa Isso, assim. eu vinha uma vez por mês, ou cada 2 meses, para operar catarata e voltava para São Paulo. Junta a turma. Juntava a turma e operava, né? Bacana. Então, daí eu vinha para cá, né, e operava as cataratas, né, tudo para ela. Só que depois ela resolveu voltar para a terra dela, ela era lá da região norte do Brasil, né, resolveu voltar para a terra dela. E era
sugeriu para o Hospital São João, né, meu nome, se eu não quisesse ficar no lugar dela. Daí ela me falou, o hospital veio conversar comigo, se eu não queria substituí-la. E aí eu falei, eu gostei da região, achei uma região promissora, né? E isso que naquela época No ano de nem foi 2000. 2000. Antes de 2000 eu já vinha, 98, 99 já vinha só Sim, para sim. operar. Uhum. Mas em 2000 eu tive um convite mais formal, né? Daí eu vim para cá, né? E aí a cidade começou a melhorar também, começou a ter várias obras, que antes não tinha nada disso, né? Antes alagava lá, o centrão alagava tudo, quando tinha, Aquela tinha enchente de 97, né? Pois Foi é, terrível e então tal. Mas depois a cidade começou a melhorar e eu vi que aquilo era promissor, eu gostei da região, tudo, e aí eu vim para cá para trabalhar no Hospital São João, para Nesse trabalhar meio pelo tempo tomou SUS. água do Ribeira. Tomei muita água do Ribeira, né? Aí já E era, aí aí não tem acabei mais volta. pegando gosto. E- São João, então, doutor, foi lá que minha filhinha nasceu. Olha só como comecei lá. Assim, para ser justo, né? O seu João Nunes me deu muita força, que é do Rotary, né? Uhum. Então ele deu muita força para eu ficar aqui. E aí fui convidado para participar. Desde aquela época fui convidado para participar do Rotary Club, né? Também gostei muito, também foi Então o senhor foi tudo chegou, isso, o né? doutor chegou, já fez amizade, Fiz os amizade, rotarianos já registrou ouro, obviamente, né? Que já registrou existia desde ouro. 93. Então, e aí sempre falava, então, você falou de assim, que pessoas que ficam te pondo coisas negativas, né, assim, sempre falava, você vai pro interior, vai ser muito difícil, as portas vão se fechar, ninguém vai ligar para você. Olha, para mim não foi assim, sabe, quando vim para cá fui muito bem tratado por todos, sabe, uma receptividade muito boa, né, então isso também foi uma coisa que me motivou Hoje o bastante, doutor já é mais sabe. registrense do que paulistano. Não, eu fui muito bem tratado o tempo todo, isso me motivou bastante de ficar aqui. Que legal. E aí começou a dar certo, as pessoas começaram a tratar comigo, por algum motivo, né, gostaram de mim, assim, Por que será, né? comecei Gente a fazer boa, clientela, inteligente. pois não sei, Amizade mas bem deu fácil. certo, Que deu legal, certo. que bacana. E aí depois, mais tarde, né, aí o Hospital São João teve umas crises, né, teve que fechar uma época, né, tudo, e nesse meio tempo me falaram, Luiz, por que você não monta um consultório? E aí eu montei o consultório, né, naquela época, isso foi em 90, não, foi 2005, eu montei o Já como consultório. centro oftalmológico Vale do Ribeira. Sim, na verdade não, na verdade tinha meu nome, né, Clínica de Olhos Luiz Aguilar, é só isso, né, depois que veio o nome mais Por genérico, que teve né. essa mudança, doutor? Acoplou mais médicos e tal? Porque na O que verdade a houve? intenção era passar um nome, assim, né, que englobasse o Vale do Ribeira inteiro, uma coisa mais geral, né, que não era só ligado a mim, né, se eu Sim, tivesse que sim. trazer mais médicos poderia, se tivesse que ampliar poderia, era um nome mais genérico, né. Fica Tá. mais só, de repente, no É. futuro, sei lá, daqui uns 30, 40 pensa em vender, não fica tão Sim, aquela questão muito de nome e tal. É, que Tudo facilita, né, no e se business, né? tiver e assim, eu já faço isso, já chamo alguns especialistas que me ajudam, tudo, para fazer o Uhum. atendimento, né, Fica isso é um uma grande coisa mais pool ali geral. de especialistas, né? Exatamente, isso. Que bacana. Então, E onde e que é era a isso. primeira unidade, doutor? E era em frente a onde eu tenho a clínica hoje. Era na casa Já em era na frente. Sinfrônio Já era na Costa? Sinfrônio Costa, sempre foi lá. Tá. Exatamente. Porque hoje é na Sinfrônio Costa, número 942. Isso. Então, quer dizer, dobrou. Era do outro lado da rua. Exatamente. Atravessou a rua, então. Porque daí teve uma oportunidade de adquirir um terreno em frente. Eu tenho uma casa antiga que Ali tinha. o doutor construiu ali. E lá eu construí a Porque clínica inteira. tinha uma. Aliás, até hoje, o Google ele já deu uma atualizada, mas quando a gente volta lá para o ano de 2011, você ainda vê a construção tal. Sim, sim. Ainda tem indícios ali justamente, de que algo surgiria ali, né? Ficou na Isso, história. exato. Sabia disso? Não, Tá na não máquina sabia. do tempo, Não O sabia, Google, não. o Google Street View funciona como uma máquina do tempo. Então, se a gente voltar lá, que ele registrou 2011, aí foi registrando vários anos. Sim. E esses anos que vão ficando para trás, você consegue Não checar. sabia disso não. Então, mas tá lá. Tá Interessante. lá. Porque Então a o gente prédio atual é de quando? Então, a gente inaugurou em 2012. 2012. E de 2005 até essa época, o consultório era do outro Uhum. lado da rua, era um consultório menor, até que tinha uma escadinha, tudo, né? Mas aí saiu a chance de adquirir essa propriedade em frente, né? Daí a gente construiu tudo, né? E é isso, né? E estamos lá Que até bacana. hoje. Doutor, uma pergunta aqui que me surgiu, estava completamente fora aqui da minha ideia de pauta. Catarata do Foz do Iguaçu, muito conhecida. Qual que é a correlação com o nome da doença catarata? Então, assim, até onde eu saiba, isso aí vem desde a época da Grécia Antiga, né? Uhum. Então, na Grécia Antiga, eles associavam que a pessoa que estava com catarata. Então, catarata é uma opacidade, um embaçamento da lente natural que nós temos dentro do olho, que se chama cristalino. Uhum. E com a idade, principalmente, né, isso vai se opacificando e a visão vai ficando turva.
E eles associavam na Grécia Antiga lá que as pessoas é como se estivesse olhando através de uma catarata, através de uma cachoeira, assim, tudo Você Olha falou que tudo cada dia inovado. aprende uma coisa, agora eu aprendi uma cena. Então me surgiu aqui na hora, você tava Pelo pensando menos é a e informação tal. que eu tenho. Não, mas faz todo sentido, né? Daquela névoa ali da É, catarata, uma né? névoa. Faz Ah, todo sentido, né? d'água, né? Pois é. E a satisfação de ser médico, assim, de curar pessoas, de ajudar, de tratar pessoas, melhor dizendo, né? De tratar pessoas, deve ser uma satisfação muito legal, né? Ah, Seja, sim. não é- eu sei que a especialidade do doutor não é tanto criança, né? Mas nós vamos falar de um projeto que engloba as crianças. Mas assim, deve ser muito bom, né? Chegar uma Sim, pessoa e sim. falar, "Ô, doutor, tô aqui, tô com a minha visão limitada, tal." Sim, Aí sim. depois tem o resultado lá na frente, aquela Não, sensação de gratidão, deve não, ser muito bom, né, doutor? é Como que é sempre uma isso aí? gratificação, você devolver a visão para uma pessoa ou salvar a visão que sobrou da pessoa, não deixar ela ficar cega, né? Uhum. Tá, a gente sempre fala, a função do oftalmologista é, acima de tudo, preservar a visão, prevenir a cegueira, né? E só por isso é uma grande coisa, essas doenças graves, tudo. Mesmo o óculos, né, fazer uma pessoa enxergar melhor. Quantas crianças que nem sabiam que tinha grau, né, chegava lá com os pais, e às vezes os pais nem percebia, né, já trazia como uma rotina, quando a gente vê tinha 5, 6 graus de miopia, a hora que põe o Nossa, óculos, muda totalmente a vida da criança, né, muda o é. futuro dela, né. Quer dizer, a criança Isso é não tem a uma capacidade de assistir um desenho porque o olho está Exato, comprometido, exato, né? é. É, e às vezes a escola que fala, tem que levar É, aquele que não coisas está mais graves na enxergando. E às vezes os escola e pais tal. no dia na correria do dia a dia, às vezes os pais nem percebem muito, né. Aí quando vai ver tem um tremendo grau e isso muda o futuro da pessoa, né, é Ó, muito muito legal, interessante, né. muito legal. Bom, E outra coisa, idosos também, às vezes, você vê que o velhinho lá sem vontade de fazer nada, e a família fala: "Ah, ele tá velho, não tem vontade de fazer nada", fico até que vai no oftalmo e descobre que tem que uma tem catarata possibilidade. importante, né, e não tá enxergando nada. Sim, A hora que opera, o velhinho muda de figura, sabe, começa a ficar sim. sociável, quer sair, quer passear, sabe, melhor, É, se veste melhor, muda a Deixa o jardim aparência. assiste o limpinho. futebolzinho Exato, muda dele. totalmente a vida da pessoa, isso eu já vi muitas e Olha, muitas que vezes acontecer. legal, É que muito legal. Quer dizer, muito legal. transforma mesmo, né? Sim, é apaixonante, realmente é Pô, que muito legal. legal, doutor. Bom, dito isso, dia 22 de junho de 2026, gente, aconteceu um negócio muito legal. O Dr. Luiz Aguilar ele foi condecorado pela Câmara Municipal de Registro. Autoria, né, propositura do vereador Jefferson Magara, uma pessoa maravilhosa, já passou aqui, já concedeu entrevista para nós também. Por quê que o doutor foi condecorado? Porque ele tem um projeto, né, dentro do Centro Oftalmológico Vale do Ribeira, que é Um Olhar à Criança. Tá? Aí sim, é um foco voltado para crianças, né, no qual ele vai falar um pouquinho mais para nós aí, e é em parceria com o Rotary, né? Isso. Vamos falar um pouquinho desse projeto aí. Doutor, já tem um tempo, Tem. né? O doutor não foi condecorado à toa, né? Já é algo que começou e manteve. Porque às vezes Sim, a pessoa sim. começa um projeto, mas às vezes ela perde o interesse com o tempo, não dá continuidade, e o doutor não. Fez sem nenhuma, como é que eu posso dizer assim, nenhuma algo particular, não era para algo para si, mas era algo mais plural para fazer algo pelas crianças e deu muito certo, Não né? era autopromoção, né? Não era autopromoção e eu sou testemunho ocular disso, tá bom, gente? Eu acompanho esse projeto já de bons anos. Mas como é que foi? Primeiro, como que nasceu essa ideia, né? Então, você falou que esse interesse particular é verdade, porque assim, assim, eu, modéstia à parte, eu me considero bem rotariano. Eu gosto muito dos princípios do Rotary, tá? E dos principais pilares do Rotary, a gente sempre diz, é dar de si antes de pensar em si. Né? E eu levo isso bastante a sério, né? Eu acho que isso é importante, a nossa contribuição para a sociedade faz diferença para todo mundo, né? Para gente, para Sim. todo mundo, né? Isso é importante. Então, e aí que tá, a gente estava falando sobre a criança, né? Então, a gente sabe que o desenvolver da visão da criança é desde o nascimento até mais ou menos 7 anos, no máximo até 9 anos de idade, tá? Nesse tempo, a visão da criança está se desenvolvendo, Ah, é? né? Demora É, todo esse tempo para se exato, para se consolidar. consolidar, Olha exatamente. só. A parte cerebral da visão, né? A É. parte neurológica, está se desenvolvendo até 7 até 9 anos de idade, tá? Hum. Então, se alguma coisa acontecer nesse tempo, se é um grau, uma doença, uma catarata congênita, um acidente, um trauma, alguma coisa assim que prejudique a visão da criança, a parte cerebral da visão não vai se desenvolver adequadamente, né? E aí depois dessa idade, se tiver alguma sequela nisso, mesmo que passe óculos depois, não sei o que, não vai resolver, a pessoa vai ficar com uma visão sequelada, entendeu? Então, e agora o mais frequente, obviamente, é grau de óculos, né? Então, para essa criança tem um grau importante e não for diagnosticado e só descobrir depois dos 7 anos de idade para frente, mesmo que passe o óculos depois, alguma limitação vai ficar.
entendeu? Olha só. Então pensando nisso, a gente via, assim, eu via no meu dia a dia, que muitas crianças escolares, às vezes não sabiam que tinha doença, grau, né, não sabia que tinha grau. Os pais não percebiam, né, e às vezes a escola mandava, mas não tinha uma sistematização quanto a isso, né, realmente era uma carência que tem, né, de saúde pública, né, Uhum. no ensino A público, né. iniciativa pública não dá conta Não dá e vai conta e não ficando. tinha, assim, nenhum e não tem até hoje, assim, um programa, assim, pré-estabelecido de fazer triagem, visual nas crianças, né. Muitas escolas públicas do Brasil todo não tem isso, né. E daí, assim, eu tive essa ideia, né, de fazer um projeto para as crianças que vão adentrar o primeiro ano do ensino fundamental, Sobretudo né, escolas públicas, né, escolas doutor? públicas, municipais de São registro. crianças realmente que precisam, Sim, né? sim. A gente focou em escolas públicas municipais de registro, Como que é né. feita essa seleção? É o próprio Rotary que seleciona? O doutor tem alguma participação de ideia? Cada ano escolhe uma escola? Como é que é feito Não. isso aí? Então aí eu passei essa ideia para o Rotary, foi acolhido, foi aprovado. Como que a gente faz? Então aí, a gente faz uma reunião na Secretaria de Educação, todo começo de ano, com todos os professores de todas as escolas públicas municipais, né, uma palestra que eu dou, né, e aí eu faço um treinamento de como medir a acuidade visual, como identificar as dificuldades, como identificar doenças para os professores, e eles fazem uma triagem com a acuidade visual, né, e com um questionário pré-estabelecido que a gente orienta a fazer. E aí naquelas crianças que são selecionadas, tem uma baixa de acuidade visual, né, que comporta uma dificuldade mesmo, né, isso é passado para a gente, né, para mim e para o Rotary também. Quem organiza essa interface entre a minha clínica e a escola, né, e as escolas, é a professora Neuza Brandão, Neuza Dona Neuza Brandão, Brandão. sim. Ela Muito conhecida aí de Fábio sim, Barreto, que é rotariana também, Nosso né. Ninho. É pessoa Isso, maravilhosa. Foi presidente, exato. inclusive, né? Isso, é. Bacana. Ela faz intermediação Ah, entre a gente e as escolas. entendi. E aí os professores fazem a triagem, mandam para a gente, de todas as escolas municipais de registro, todas elas, e a gente seleciona os pacientes que foram triados, tudo, e fazemos durante uns 2, 3 dias, né, nós fazemos um atendimento, um mutirão, né, para atender todas essas crianças, Que né. bacana. Ó, gente, quem tá Exato. curioso, digita lá no Instagram, depois do podcast, lógico, né, Ildão? Depois do podcast, digita lá no Instagram, Centro Oftalmológico Vale do Ribeira ou Rotary Clube Registro Ouro, Isso. né? Você vai achar lá alguns vídeos. Inclusive esse ano já teve a edição 2026, mas tem os anos anteriores com foto e tal. É um projeto muito legal, muito bonito, no qual acho que eleva bastante a clínica, mesmo que não seja para esse propósito, mas Sim, as pessoas acabam vendo isso de uma maneira muito simpática, sim, né? E aí foi por isso que Jefferson Magari, com a sensibilidade dele como vereador, sim. né, entregou uma moção de aplausos. Como é que é a emoção? Porque assim, eu É sei que o muito, doutor muito bom. não pensar em si antes dar de si antes de pensar em si, né? Mas como que é chegar lá, saber que é um título oficial do município, Sim, algo que vai ficar para sempre, seus filhos vão poder ir lá daqui 30 anos olhar e falar, ó, papai sim, fez um trabalho bonito, foi reconhecido pela cidade, né? E eu vejo isso, que a cidade a cada dia reconhece mais, né, doutor? sim. Mas é gostoso, é uma emoção ímpar, Ah, assim? claro, claro. Na verdade, assim, como eu falei, a gente faz assim procurando dar a nossa parte, né, fazer o melhor possível que a gente consegue fazer. Eu acho que é um projeto importante sim, ajudamos muitas pessoas, muitas crianças, né, muda o futuro delas. Mas claro, quando tem um reconhecimento desse jeito, emoção de aplauso, Incentiva, né? é uma emoção, claro. Incentiva de continuar fazendo os próximos anos e Incentiva, tal. é muito gostoso, né, o reconhecimento, né. Mesmo que não houvesse reconhecimento, a gente ia continuar fazendo, mas a que tem, a gente Sim, agradece, né, de todo o coração, né, muito legal, tudo doutor. isso, né, mas eu agradeço muito. Doutor, ainda no projeto Um Olhar para a Criança, qual o caso que mais te chamou a atenção? Ixi, tem vários, viu, vários casos. Assim, o mais comum é aquilo que eu já falei, né, às vezes a escola tria, né, a criança com uma dificuldade de visão para longe, principalmente, e aí você pergunta para os pais: "E aí, o que está acontecendo?", "Ah, não, tá tudo bem, não está acontecendo nada", e aí você vai examinar, a criança tem 7 graus, 8 graus de miopia e nunca ninguém tinha percebido, sabe. Isso às vezes tem Talvez até a crianças criança tá tão maiorzinhas, né. habituada com aquilo que talvez ela nem ela sabe Sim, que ela sim. passa por aquela deficiência Sim, visual sim. ali, né?
E tem algumas doenças também, né? Problemas de retina, cicatriz na retina. Às vezes a criança tem uma cicatriz na retina de um lado e com o outro olho ela enxerga bem e o outro lado não, porque tem uma cicatriz antiga. E também, mais uma vez, como estava sempre enxergando, nunca perceberam, né? Aí tem que orientar tudo, né? Só um Tudo breve isso. relato, William. Eu tive o privilégio de acompanhar esse projeto junto ao doutor, tanto esse ano quanto no ano passado. E no ano passado, eu lembro de acompanhar, junto ao teu Sim, eu consultório, lembro, você tava lá. uma criança, já era maiorzinha, e ela, ali no momento ali, ela contou pra gente, já tava uns 2, 3 anos daquele jeito, os pais não desconfiavam, e o doutor falou que não chegava praticamente nada, né? Nossa. E eu confesso que naquele momento, naquela sala, eu fiquei emocionado. Eu falei, nossa, aquele projeto estava mudando a vida daquela criança. Sim, Se não tivesse aquele projeto, ela não fosse selecionada ali, ela talvez estaria até hoje assim, né? sim, pois é. E aí aquilo que eu falei, depois que passa uma certa idade, depois dos 7, 9 anos de idade, às vezes mesmo passando óculos vai ter limitação, vai ter sequelas, né? A parte neurológica da visão não desenvolve, né? E isso que é o grande mérito Doutor, da importância do questão. projeto. pergunta universal. Até em alguns momentos off eu já fiz essa. Às vezes eu sou folgado, sabe, gente? Eu vou lá no consultório do doutor, né, pra resolver alguma coisinha de marketing, aí eu faço as minhas perguntinhas, né? Mas vou fazer aqui porque pode ser útil pra alguém, né? Claro. A criança tem assim, uma direção pra muita tela, muito celular. Eu ouço dizer que os pais, né? Os pais ficam preocupados, quer cortar, não quer deixar a criança utilizar seu tablet, o celular, muito jogo, muito videogame. Mas qual que seria uma recomendação sensata? Porque assim, eu acho que a criança também tem que ter o lazerzinho dela ali, ela tem que fazer uma atividadezinha, né? O que o doutor recomenda para os pais, né? Sobretudo as crianças? Tirar, adequar, né? Então, assim, cientificamente está bem estabelecido que o uso excessivo de tela, celular, tablet, né, realmente é um fator de estímulo para o aparecimento de miopia, tá? Principalmente quando tem história familiar de miopia, tá? Pai, mãe com miopia. Então, assim, o uso excessivo de tela realmente pode fazer desenvolver grau, sim, tá? Então, o ideal, assim, até uma idade menor, assim, sendo bem sincero, vou falar o que que é o ideal, tá? Uhum. Até uns 5 anos de idade, o ideal é o mínimo de tela possível, de preferência Cortar. nenhuma, cortar. Esse é o ideal, Sim. tá? Por conta da formação Por ali causa da formação, exatamente. Então tem outras maneiras de desenvolver a visão, assim, que seria brinquedos, bicoloridos, coisas que a E gente também fazia tem essa parte, antigamente, né, doutor? Porque Tudo, senão a né? criança já cresce ali no eletrônico, ela Isso. perde a chance de brincar com a boneca. Pois Eu falo muito isso pra minha filha. fora a Filha, parte eu psicológica, não quero claro. você num computador, jogando videogame toda hora, celular, porque assim, uma hora você não vai usar a sua cabana, não vai brincar com suas bonecas, Claro. porque já você vai crescer e isso aí não vai fazer mais sentido. Claro. E a tecnologia vai te acompanhar pela vida toda. Então aproveite seu momento de brincar de boneca Sim. e tal, que tem que ser feito como criança, E né? tem uma outra coisa também, que uma coisa que ajuda para prevenir miopia é a exposição à luz solar, de preferência da manhã. Da luz solar da manhã, até umas 10 horas, 9 da manhã, 10 horas da manhã, tá? No caso é perigoso. Não, É bom. benéfico, é benéfico. Tem uma vitamina, dizem, né? Que tem Isso, uma vitamina e tal. a exposição à luz solar da manhã é benéfica, tá? Ela previne o desenvolvimento da miopia, tá? Uhum. Então a gente pede para estimular brincadeiras ao ar livre, na parte da manhã. Por conta disso. Tudo por causa disso, tá? Isso é preventivo. Então a luz, né, a tela azul, ela é prejudicial para qualquer idade. Sim. Ou seria só para criança? Na verdade, o uso excessivo de tela, né? De O tela... adulto ali, mesmo Então, do trabalhando, adulto já tá, assim, mas a visão tá formada, né? Então isso para criança pequena, né? Para crianças maiores, assim, de 7 anos para 9 anos para frente, já começa a estudar, assim, é meio teórico falar, fosfórico falar que não pode usar tela. Claro que pode, o mundo é feito com telas, né? Vai ter que usar. Mas tudo em excesso faz mal, vai ter que realmente ter uma administração disso, evitar o excesso, sabe? proximidade, muda alguma Isso, coisa também? então, para lazer, assim, restringir sei lá, uma, 2 horas por dia no máximo, né? Dividido em momentos, né? Assim, 15 minutos de cada vez. Esse é o ideal, né? Porque senão realmente, em videogame, principalmente, a criança fica direto no celular, lá jogando videogame, você tem que dar realmente uma limitada, tá?
porque o uso excessivo, crianças maiores, o uso excessivo de tela pode ser um fator agravante de miopia até os 12 anos de idade, inclusive, tá? Então, realmente é importante restringir, tá? O uso de tela, sim, tá? Agora, para estudar, tudo não tem muito como, né? Aí a pessoa vai ter que usar, porque hoje o mundo é feito assim, né? Não tem muito como, né? Exatamente. Tá? Doutor, outra coisa, né? Eu sempre ouço dizer, minha mãe já dizia, minha mulher fala mais ainda, que tal da coçada no olho é terrível Sim, por uma sim. consequência chamada ceratocone. A criança também está passível disso? Sim, Ou é... na verdade, sim. Na verdade, o que acontece? O ceratocone, para quem não sabe, é uma deformidade da parte da frente do olho, da córnea, né? Fica igual um conezinho. Isso, ela vai se deformando e levando a graus meio nada a ver, né? Mesmo com óculos, a visão não melhora. E se tiver muito grave, tem que começar a usar lentes de contato especiais. Nossa. Casos mais graves ainda, tem que ir para transplante de córnea. E isso tem a genética da coisa, existe um fator genético, e está muito associado a alergias, a pessoas alérgicas, né? Então, pessoas que têm a predisposição genética mais alergia, a coçagem é um fator desencadeador da deformidade da córnea, do Que ceratocone, fica tá? movimentando ali Que e fica tal. coçando a superfície, ela vai se deformando, tá? Tem todo um mecanismo, né? Mas vai se deformando, né? Grosso modo é assim. Então, assim, coçar os olhos realmente não é adequado para ninguém, porque uma que pode contaminar, levar Mas é bom demais, né, doutor? Ah, Meu viu? amigo, cara, você tá estressado, aí eu lembro, doutor Luiz Aguilar, doutor Luiz Aguilar, ceratocone, eu tenho que parar com isso aqui. É verdade, mas não pode. Não Faz pode, mal, né? faz Bom, mal. mas como a gente não vai falar só sobre medicina e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre o doutor Luiz Aguilar ser músico nas horas vagas. Porque no dia 12 de junho, eu fui surpreendido lá, tava lá no Instagram e tal. Pum, aí eu vejo lá um vídeo do doutor Luiz Aguilar tocando uma guitarra. Tava lá, Célio Gama cantando, a esposa dele, Regina Keiko Gama, também tocando um belo piano. Eu acho que era um piano de cauda, ou era um piano alemão. Era Piano alemão, alemão? Piano mas é alemão. de armário mesmo. Mas muito bonito, É, né? é. Não Piano alemão muito bonito. sei se falar armário, mas enfim, que não é de cauda, que é aquele piano normal. Agora me tinha fugido, mas realmente era um piano alemão, até por conta do Sim, espaço sim. ali, né? E estavam gravando uma live, e aí o doutor tava lá tocando. E aí, doutor, como é que é esse seu lado que poucos conhecem? Pois De onde é. que veio essa paixão pela guitarra? Eu acho que aí pode englobar violão e alguns Lá instrumentos de deu pra cordas, né? enganar bem, né? Mas desculpem aí, gente. Não, ficou muito legal de assistir, né? Ficou bacana, romântico e tal. Primeiro vamos falar assim do hobby. Como é, eu sei que você tem toda uma veia artística, o doutor já falou aí da linhagem paterna, né? Porque fotografia são luzes, né? É ser artista utilizando a E luz. minha mãe desenhava muito bem também. Minha mãe é? pintava quadros, tudo. Ah. Ela gostava muito disso. Daqui a desde pouco a gente pequena. fala dos quadros. Então, mas como que surgiu a música em si? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de música, desde pequeno, né? Sempre Chegou a ouvia fazer muito. aula, tal? Não, na verdade, eu sempre fui meio autodidata mesmo, né? É mesmo? Eu faço cursos assim. Tira de ouvido? Tiro de ouvido, tem uma Rapaz, certa desculpe facilidade, que a gente chama de ouvido relativo, né? Que não é ouvido absoluto, ouvido relativo, né? Eu consigo ouvir uma nota e aí, pela música eu sei qual nota vem depois, assim, meio sem estudar muito, né? É uma facilidade que eu sempre tive, né? Assim. Mas eu nunca fiz nenhum curso formal, sempre fui aprendendo por conta, lendo coisas por conta, depois com internet fazia cursos online e tudo. E realmente é um hobby, assim, né? Daí eu me divirto, eu gosto de ficar reproduzindo as musiquinhas que eu gosto, Que tudo. bacana. E nessa ocasião, o Dr. Célio, que também gosta de música, a doutora Regina, que toca piano muito bem, ela sim tem uma formação clássica mesmo. E aí me chamou para brincar um pouquinho com eles lá, fazer uma homenagem Olha, ficou do bacana. Dia dos hein? Namorados, às nossas esposas. Então, tudo, gente, né? A mas esposa dele, já a que minha ele entrou é o esposa. seguinte: a esposa do Dr. Luiz Aguilar, para quem tem algum filho, alguém que já passou pela Fundação Bradesco, é a Márcia Regina, professora de educação física. Esposa, eu mesmo eu não sabia, você acredita? Até uns 2 anos atrás eu não sabia disso. Até que ela deu aula para minha filha e eu descobri, Sim. né? Mas Dr. Luiz Aguilar é aqueles casos assim, apaixonado, homem apaixonado, né? Ele grava, ele dedica, Márcia Regina, Sim, meu né? eterno, Márcia minha Regina é eterna maravilhosa. namorada. Eu acho bacana demais, né? Acho que ela fica toda derretida, hein, doutor? Ah, você falou do Cupido, né? Então o Cupido veio depois, né? Esse foi mais. Conta aí pra nós, aproveita. Primeiro,
Manda um beijo pra sua esposa. Eu queria que o doutor falasse o nome dos filhos também, né? Porque Sim. eles vão assistir isso aqui daqui uns 30 anos, falar, papai Sim. era o cara. Na verdade, assim, aí, depois já era médico aqui e tudo, né? Aí tava um belo dia numa festa lá e conheci a Márcia Regina, né? E assim, Ela é registrense? ela é de Miracatu, na Ah, de verdade. Miracatu, mas tra- filha do Vale mas do tra- Ribeiro. É, mas Bacana. trabalha aqui há muitos Sim. anos, aí na Fundação Bradesco, né? E aí eu conheci, né? E me apaixonei, né? Foi um amor praticamente à primeira vista, né? Existe então o tal do amor? Sim, claro que existe. Opa, Olho no Pedro, olho. olho no olho, olho no olho. Ela sempre fala, o olhar dela foi que me chamou mais a atenção, Ó, esse verdade. olho tá Foi saudável, realmente né, olho no doutor? olho. Verdade. E aí, Bacana. assim, aí a gente se conheceu, né? Fomos, né? Tudo mais, né? E aí deu certo, né? Daí a gente A festa em casou, registro. né? Oi? A festa em registro. O nosso casamento? Não, digo assim, o doutor conheceu ela Eles numa conheceram? Uma festa festa em em registro. registro, sim, sim. Tá, foi não uma do festa em Rotary. registro. Não foi do Rotary, Ah, foi uma a festa em gente aqui é registro. curioso, a gente quer saber a fofoca completa. Não foi naquele baile que tinha no Estoril, né? No Hotel Estoril, ainda tem, né? Ah, que Não lembro legal. não sei se foi Queijos e Vinhos ou algo O assim. Anastácio sabe como fazer exato, algo bem bolado, né? Pois é, daí eu conheci ela lá e deu certo, estamos juntos até hoje, Que né? bacana. Já fazem quantos anos isso, doutor? Faz 17 anos de casado, né? 17 anos Mais de 2 casado. anos Olha de que legal. namoro, Que Então, bacana. 19 anos juntos. E aí veio os filhos. Isso. Eu Os conheço um filhos, filho do doutor, acho que Isso. é um rapaz já, né? Isso, então. Então tem a Andresa, né, que é mais velha, que hoje ela é jornalista, né? Uhum. Tá trabalhando em São Paulo, jornalista brilhante. Tem a Rafaela, que está estudando enfermagem na mesma faculdade que eu me formei, na Unifesp. Ah, é Tá mesmo? lá, tá se Olha, formando em enfermagem lá. bacana. E tem o caçula, que é o Luiz Aguilar Filho, Luiz É. Rodrigues Aguilar, né, que é meu filho. Eu tenho o né? Rodrigues também, que É, legal. Rodrigues Aguilar. Bacana. Então, e tá com 16 anos agora, né? E quer ser médico, diz que quer ser médico. Vamos ver. Vai seguir os Vamos ver o passos que do vai pai. acontecer. Isso, tá É. todo mundo bem. Que Exatamente. legal, parabéns, doutor. É uma bela família, muito Isso. bacana. É um privilégio conhecer essa galera. Quer mandar uma boa aí ou não? Você tá assim, com aquele olho assim e tal. Não, só vou comentar que a Márcia quase foi minha professora na Fundação Bradesco. Ah, Só não você vou falar- estudou lá, né? Só não vou falar mais pra não parecer que... pra não falar a idade. Não, não, ela é uma ótima professora. É uma ótima Começou professora. cedinho, ó. Inclusive, quando a gente sai pela cidade, assim, nossa, ela é famosa. As crianças, oi, tia Márcia, não sei o quê. O pessoal adora ela. É que eu era de uma turma que era outro professor, e ela era da outra, mas todo dia via assim na escola, na fundação. Doutor, quando a gente pensa em pinacotecas, quadros e afins, eu tenho uma particularidade que eu sou muito, mas muito fã de Noite Estrelada do Van Gogh. Eu acho que dificilmente alguém vai superar aquela obra magnífica. O que o doutor admira, assim? De repente algum pintor, de repente um Monet da vida e tal, o próprio Da Vinci. O que o doutor aprecia, assim, dentro dessa área aí de pinacoteca, quadros e tal? Eu sempre gostei também de desenhar. Eu desenhava quadrinhos, né? Te falei quando eu era criança, tudo. Eu sempre gostei muito de desenho, de arte, de modo geral. Então, eu gosto mais justamente dos impressionistas, né? Van Gogh, Monet. Olha que legal, Manet, bacana. Né? Dos impressionistas. Renoir. São os que eu gosto mais, que eu admiro mais. Exatamente. Que interessante, né? Então, até quando a gente assiste Titanic, lá vê lá o do Leonardo DiCaprio, eu me esqueci lá qual que é o personagem dele, né? Dawson, alguma coisa Dawson, né? Não é Jack? Jack Dawson, né? Aí ele pinta, ele cita lá Monet, alguns Sim. outros mais. É mais ou menos por aí, né, doutor? por aí, Aquela veia artística assim que quando você vê aquele realismo, fala, rapaz, isso aqui é uma arte que dá vontade de você ficar horas ali observando detalhes e tal. E quem gosta é mais ou menos por aí, né, doutor? Tudo tem Viaja seu ali, encanto, né? Os modernistas são legais também, tudo, né? Eu não gosto muito de hiperrealismo. Quando é coisa muito fotográfica, eu não acho tão legal na pintura, né? Uhum. Para isso eu prefiro mais as fotografias mesmo, acho mais Seria um interessante. Pablo Picasso, aqueles rostos Aí compridos já é e um tal. modernismo, né? Então, aí como eu falei, eu gosto dos impressionistas, que é uma coisa assim realista, mas com Tem seu traços, traço especial pinturas, ali, né? com pinceladas, tudo. Eu acho mais intenso. E a mãe do Acho mais doutor legal. gostava então dessa... Gostava, ela Ela gostava pintava a muito. tela? Ela pintava a tela, vários quadros que a gente tem em casa, ela que pintou, tudo, né? Ela realmente gostava muito. Será que esse amor da né? sua mãe, da sua saudosa mãe com seu pai, vem disso? Porque um
fotografia. É. Ela pintando. Alguma coisa aí. Deve Alguma ter, coisa aconteceu. Algum encontro aí, né? Com certeza, Algum deve ser sarau, uma algum. conjunção astral aí, com certeza. Né? Porque dois é artista, né? Seu DNA, doutor, a música não é à toa, né? Não, Tinha realmente. que ter uma arte pra expressar de alguma Eu forma até aí, né? esqueci de falar, meu pai é fotógrafo, tudo, mas ele, quando era criança, ele tocava piano. Ah, olha aí. Teve aula de piano, então ele sabe, ele manja de música. Inclusive, assim, eu sempre gostei muito de música, meu pai ouvia muita música clássica, sabe? Ele adorava música clássica, as músicas espanholas dele. Então, meu universo musical sempre foi bastante amplo, assim. Né? Doutor, e falando em música aqui pra descontrair, existia um intelectual no início dos anos 90 chamado Dinho do Mamonas Ah, Assassinas. sim. Né? Uma figura. No trecho da música, o Marlim da Mulher, ele diz o seguinte: o zoísta cuida dos zóios, oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Nossa Senhora. O que um doutor do seu gabarito, né, oftalmologista, pensa quando ouve essa frase? Piada, né? Uma piadinha, legal. Mas Pô, é muito piada legal, boa, né? boa, Muito legal. O doutor piada gostava boa. Sim, quando eles estouraram e tal. Opa, adorava, claro, da minha época, né? Eu falei, uma hora eu vou perguntar pro doutor o que ele. Sim, Porque assim, eu era acho que jovem. o profissional, o oftalmo, né? Acho que quando ouve essa música, fala, meu, o cara foi muito fora da curva pra pensar numa zoeira dessa magnitude, né? Mas você sabe que o termo oculista não é errado, não é Ah, errado. é? Porque, na verdade, é a origem da palavra, né? Oftalmologista vem do grego, oftalmos, do grego antigo, que significava olho, né? Ah. E oculista vem do latim, é outra origem, que óculos do latim é olho também. Então, assim, tem lugares no Brasil, se eu não me engano, no interior do estado do Rio de Janeiro, eles ainda chamam oculista, né? Não chamam de oftalmologista, né? Não tá errado, é só a origem da palavra que é diferente. É só isso. Olha aí, rapaz, eu sempre achei, falei, o Dinho foi muito fora da curva, ele é uma tem que- zoeira muito, mas eu sempre achei muito tem que legal, zoar, né? tem que brincar, Ele é um né? cara muito, ele foi um cara muito inteligente ali, né? Eu sempre, Sim, eles eram muito é, inteligentes. eu ainda era criança, mas, cara, como eu gostava do Mamonas e tal, não tinha aquela malícia. Hoje eu já vejo como as letras são maliciosas e tal, mas eu acho que a inteligência, como ele brincava, né? Com Sim. uma profissão, por exemplo, né? E toda vez que eu escuto, eu lembro do Dr. Luiz Aguilar. Falei, o que será que o Dr. Luiz Aguilar pensa? Um dia eu vou gravar um podcast com ele. Vou Vou perguntar isso aí no Sobre ar, meu amigo. oculista. Tá certo. Manda uma boa aí, Udão. Você tem alguma Doutor, vamos alguma puxar um legal pouquinho aí? de tecnologia. Como que o senhor considera a inteligência artificial? Você acha que vai transformar a oftalmologia? Esse assunto é complexo. Vem para ajudar? Eu Você não acha sou que tão sempre, bom nesse assunto. você acha que vai precisar Não sempre sou do muito toque do manjo. médico ali? Então, assim, a minha opinião é que a inteligência artificial é inevitável, né? Isso vai entrar em todas as áreas, né? A gente já usa, né? Já existe, né? A gente, sem querer, quando a gente vai pesquisar no Google, a gente já vai lá no modo IA, já te dá um monte de resposta. Em medicina tem muita coisa sendo feita assim, tanto para diagnóstico, né? Principalmente para diagnóstico, na verdade. Até softwares, né? Para laudos, Aham. né? Diagnóstico por imagem, né? Em oftalmologia já tem várias inteligências sendo desenvolvidas para fazer laudos de retinografia, de OCT. OCT é tipo uma tomografia da retina, né? Para conseguir ver nuances assim que a princípio poderia passar batido, né? É uma coisa que está em desenvolvimento, né? Cada vez mais está em desenvolvimento, né? Então, assim, um dia vai fazer parte da rotina do médico, Vem sim. com uma ferramenta para trabalhar junto, né? Para trabalhar junto. Claro que nunca vai substituir, né, a experiência do médico, o lado humano, isso não vai substituir, mas eu acho que vai vir para ajudar, sim, né? Inclusive tem aparelhos que já estão desenvolvendo que faz o exame e já sai com o laudo do que o aparelho acha, baseado em dados, em estatísticas, tudo o que significa. Mas para fazer a interpretação de uma maneira mais global, vai necessitar do profissional, né, do Sempre vai profissional precisar do humano, né? Sem dúvida. Bacana. Doutor, vou voltar só um degrauzinho aqui. Quem que foi seu padrinho no Rotary? Meu padrinho é o João Nunes. Ah, o João, o senhor João citou Nunes, mesmo, tá é, certo, tá padrinho certo, João João Nunes, Nunes, exato. bacana. Bom, o doutor falou que conheceu o registro, teve todo aquele vínculo profissional, tal, foi uma lacuna, uma possibilidade e tal. Conhece já registro de um bom tempo. Como que o doutor vê a evolução da cidade? Se quiser citar a parte política, fique à vontade, se não quiser citar, também fique tranquilo. Mas o doutor consegue enxergar, de 20 anos para cá, né, uma evolução explícita, falar realmente, ó, o registro tá num caminho legal, acho que tá indo muito bem como progresso, como cidade, como capital da região. O doutor consegue enxergar de maneira substancial tudo que está acontecendo? Para quem vem da maior cidade do Brasil, como que o Sim. senhor enxerga registro agora?
Olha, quando eu vim para cá, em 2000, como eu falei, assim, eu vim para uma oportunidade profissional, né, de operar catarata, tudo, projeto catarata, mas a cidade deixava muito a desejar, né? Era bem difícil naquela ocasião, tinha enchente, meio mal cuidada, tudo. Depois, eu vou dando nomes aos bois, né? Depois que o Samuel entrou na primeira gestão, assim, assim, eu sendo bem neutro nisso, eu não Uhum. sou político partidário de modo algum em nenhum aspecto. Mas sendo bem neutro nisso, eu acho que a cidade melhorou muito, tá? A cidade Uhum. melhorou muito naquela ocasião e motivou a ficar aqui. Nesse meio tempo, Olha a diferença que um bom prefeito faz, né? muitas pessoas vieram para cá, sabe? Por causa disso, que a cidade melhorou muito, né? E depois disso, teve muitas melhoras, tudo, só que agora parece que tá dando um novo boom agora, né? Parece que tá Porque assim, a melhorando gente sempre novamente, né? comenta aqui de 2010 para cá, nessa década de 2010 até 2019, muita coisa boa aconteceu. Chegou o Boticário, que hoje Uhum. emprega mais de 700 Sim, pessoas. Chegou o Sistema S em peso, Sesc, Senai, e o Dão sim. que é bom aí, ele fica meia hora falando só de nome de S aí. SESI, Senai, Senac. Inclusive, você é filho de um deles, né? Né? É. Chegou um grande hospital de alta complexidade, com Sim, ele pronto, com melhorou tudo e muito. tal. Então, assim, eu acho que avançou na parte de educação, Sim, na parte de emprego. Quando a gente fala hoje, pô, a maior franquia do mundo chegou, que é o McDonald's. Estamos falando da chegada da Alumasa, que é a, né, empresa de esquadria de alumínio que vai gerar mais de 300 empregos ali na antiga Chabras, ali na Vila Nova, né? Então você vê, dali já motivou o sim, empresário no campo da frente construir 4 prédios. Já sabemos que ali na Vila Ponce também vai sair 6 prédios agora de 12 andares, né? sim, Coisas grandes estão acontecendo. Então, vem de encontro com aquilo que o doutor sim. está falando. Eu acho a percepção que eu tenho é que tá tendo uma melhora progressiva, né? Cada vez vendo mais coisas, melhorando, sim. Então, eu acho que sim, acho que é promissor, acho que vai crescer muito o São registro mais pares de ainda. olhos para passar pelo Centro Oftalmológico Vale do Ribeira, né, Sim, doutor? acho que a tendência é positiva, né? Faz um Tendência é merchanzinho. positiva. Você lembra de cabeça aí? Eu tenho o endereço aqui, Rua Sinfrônio Costa, 942. Lembra o número de cabeça Isso. de contato? O nome do contato, É? agora, Consultório. é 3822 3822, sabe que eu não lembro agora, É? fugiu, acho que é nervosismo. Pera aí. Tem alguma pergunta aí, Aldão? Eu vou puxar agora aqui. Vamos lá então, fazer um pouquinho aqui. Doutor, ainda falando sobre a cidade de Registro, depois de tanto tempo atuando na nossa cidade, em relação à saúde ocular, senhor, o que que o senhor acha que precisa na nossa cidade ainda evoluir? Seja na saúde pública ou até na privada. O que que Aham. falta na nossa cidade que seria bom Em termos aqui? saúde ocular? Ou já está tudo completinho? Como que o senhor considera a saúde ocular no nosso município? Né. Estrutura. Então, assim, na verdade, a questão de saúde pública, principalmente, em termos de catarata, tudo está bastante bem resolvida, tá? Catarata segmento anterior, catarata sim. O que falta é um pouco de diagnóstico em glaucoma, né? Que ainda na parte pública eu vejo uma carência, às vezes chegam pacientes para mim que passaram pelo serviço público durante muito tempo e ou não foi diagnosticado ou foi subtratado, chegam para mim com glaucoma avançado, sabe? Acho Aham. que precisava melhorar isso. E uma coisa importante, que é um pouquinho difícil mesmo, é cirurgias em retina, né? Que retina é uma subespecialidade um pouquinho complexa, precisa de uma aparelhagem bem sofisticada para fazer, profissionais muito bem treinados, são cirurgias difíceis, né? E assim, aqui na região assim não se faz cirurgia em retina, né. Na verdade, assim, eu tenho uma especialista em retina que me ajuda, que trabalha comigo, ela faz laser, faz aplicações intravítreas, né, o trabalho é excelente, mas a parte cirúrgica, por causa da própria aparelhagem, tem que ser feito numa cidade grande, né. Então em consultório particular, os pacientes até conseguem ir, eles vão, operam, mas para sistema público de saúde, quando eles são encaminhados, a fila é extremamente longa. São poucos lugares no Brasil assim que fazem cirurgia de retina, em São Paulo, que fazem cirurgia de retina, são poucos lugares, está tudo muito lotado, filas imensas. Esse é um gargalo importante. Acho que a parte de retina para a saúde pública é uma coisa que tem que ser melhorada, sim. Né? Interessante. Bom, Não só aqui, não só em São Paulo, no Brasil todo. A Realmente nível a nacional, no nível caso. nacional. Isso Ah, é sim. complicado. é isso aí. Agora sim, Conseguiu? para completar o serviço, para você agendar lá com o Centro Oftalmológico, gente, você Fugiu vai o ligar no número. 3822 1395. 1395. 1395. Olha só, fugiu. Repetindo, 13, né? DDD 13, 3822 1395. Ou se quiser, vai até lá na rua Sinfrônio Costa, no número 942,
fala com as meninas lá da recepção também, dá pra agendar. Né? Aí o doutor atende o dia inteiro, não tem o nem dia tempo de inteiro, olhar o esse homem aí telefone. trabalha, ele é workaholic. Só parou agora pra fazer uma viagemzinha, que ninguém é de ferro também, aproveitar as férias escolares, né? E depois pra emendar no podcast aqui. Mas se o assunto é catarata, glaucoma, cirurgia refrativa, miopia, estigmatismo, córnea, doenças externas oculares, ceratocone, entre uma infinidade aí de doenças ou situações, é Centro Oftalmológico Vale do Ribeira, tá bom, gente? Dr. Luiz Aguilar é fera, referência, certo, Eudão? Exatamente. Você carimba? Carimbo. Então, maravilha, doutor. Foi um prazer. Você viu como passou rápido aqui, ó? Passou rápido Uma mesmo. hora Ó, passou voando, né? 59 agradável. minutos e 37 segundos, agora estamos completando uma hora. E aí, claro, se faltou alguma coisa da nossa parte, gostaria que o doutor falasse aí ou partisse para as considerações Se finais. quiser agradecer já. alguém, mandar um abraço, fica à vontade. agradecimento. A equipe. Fique à vontade, fala o que o doutor quiser. Não, agradeço muito o convite, foi muito agradável a conversa mesmo, foi bem leve, né? Gostei muito. E é isso, e estamos aí para servir, né? Para procurar fazer o melhor possível e agradeço muito mais uma vez o convite. Que bacana, É foi isso. bom demais, foi muito proveitoso, né? Muito bom, história bonita. A gente aprendeu muita coisa, aprendeu a história que, assim, pelo tempo de amizade com o doutor, não sabia de um terço disso aí. Exército e tal, né? A mãe, né? A saudosa mãe que gostava aí das artes e Aprendeu a pinturas e tirar. tal. Aprendeu a tirar. Muita coisa legal. Já esqueci, mas aprendi. Foi um prazerzaço muito grande da nossa parte. Eudão, saideira. Doutor, obrigado mais uma vez pela Eu que presença. agradeço. Né? Lembrando a você que todos os vídeos do Vale em Pauta está disponível no nosso canal no YouTube e também com transmissão na Ribeira Plus, canal 6.3. É isso aí, ó. Ficou bonito agora, hein? É, Nós decoradinho. estamos na TV a cabo, nós estamos chique, rapaz. É canal 6.3 da Spand, gente, tá bom? No YouTube Tem e na Story TV. Channel agora na Spand, cara. Eu tô viciado no Story Dá Channel. pra alternar lá entre os dois Nossa, tá canais. bom demais, cara. Story Channel, maravilhoso. Canal 39, pra quem ficou... a Ribeira Plus é 6.3, a Story Channel é 39, se alguém ficou curioso aí, tá bom, gente? Lembrar que esse podcast Vale em Pauta é um apoio da Rádio 99 FM, assim como da Agência Ilustrativa e esse homem que vos fala aqui, porque ele que filma, ele que edita, ele que vai mandar pro ar. Se esse homem for pra Marte, Faz a capa. acabou. Ele que faz a arte da capa. Se ele for pra Marte, acabou o podcast, doutor. Então ele é o mais importante de todos aqui, né? Essa é fundamental. Gente, então, ó, manda lá pros amigos, ó. Tá acabando agora, manda lá esse podcast pro grupo da família, grupo dos amigos, grupo da faculdade, fala, ó, teve um bate-papo maravilhoso com o Dr. Luiz Aguilar, lá médico, muito respeitado, e foi um papo bom demais, tá bom? Não se esquece de se inscrever, deixar o like, como eu já disse, já compartilha aí também, né? E até semana que vem com mais uma grande personalidade, que aí será o podcast de número 70 já, Guilherme. Exatamente. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Até mais. Obrigado.